Minha infância foi difícil. Cresci com meu pai e ele me tratou francamente mal. Sempre sonhei em estourar, construir minha vida, encontrar meu amor e, em geral, ser uma pessoa feliz. O destino pregou uma peça cruel comigo quando voltei do trabalho e encontrei minha esposa e o pai dela na cozinha. Perdi meu emprego por causa do engano dela, mas ela enfrentou consequências igualmente ruins. Agora vou contar a minha história. Divirta-se assistindo. Olá, sou Nicolas, tenho 28 anos e trabalho na Força Policial há 3 anos. Minha esposa Carol tem 25 anos, é linda e charmosa. Nos conhecemos em uma festa através de uma amiga em comum quando eu tinha 24 anos e ela 21. Um ano depois, decidimos nos casar. Eu a pedi em casamento durante nossas férias na Flórida, onde aluguei um iate e fiz a proposta ali mesmo. Ela disse que sim, e a felicidade que senti naquele momento é indescritível. Como resultado, moramos juntos há 2 anos, compramos uma pequena casa e aproveitamos nosso tempo juntos. Carol trabalha como advogada em um escritório e sempre sonhou em se tornar uma advogada de alto nível. Eu a apoio nessa empreitada. Meu sonho era me tornar policial porque, quando adolescente, enfrentei muito bullying e violência por parte de oligas locais. Eu não conseguia tolerar as injustiças e isso alimentou a minha determinação de defender não só a mim mesmo, mas também a minha esposa. Meu pai, Fred, não era o melhor modelo. Ele constantemente me menosprezava, e cada hematoma que eu recebia parecia lhe trazer prazer. Ele era fisicamente e mentalmente abusivo. Minha infância foi difícil, principalmente depois que minha mãe faleceu, quando eu tinha 7 anos, devido a uma doença grave. Após a morte dela, meu pai mudou, começou a beber muito e trazia regularmente mulheres diferentes para casa. Nossa modesta casa tornou-se um lugar de constante agitação. A impressão que tenho é que ele traiu minha mãe, mas não posso confirmar. O fato de ele ter trazido uma nova mulher para nossa casa quase imediatamente após a morte dela me faz suspeitar. Minha infância esteve longe de ser idílica e meu pai era uma pessoa difícil. Fiquei aliviado quando me mudei aos 17 anos e não o vi há quase 11 anos. Todas essas experiências influenciaram minha decisão de me tornar policial. Agora estou em excelente forma física e posso defender não só a mim mesmo, mas também a minha esposa. Se eu conhecesse aqueles que me intimidaram na minha adolescência, tenho certeza de que conseguiria lidar com eles. Carol aprecia o fato de eu ser um homem sério e forte. Ela sempre me disse que se sente segura comigo, como se estivesse atrás de uma parede sólida. No meu dia a dia, patrulho principalmente as ruas ou atendo ligações, dependendo da situação. Carol dedica uma quantidade significativa de tempo ao trabalho e ao gerenciamento de nossa casa, e ela se destaca nisso. Acredito que ela pode ser não apenas uma ótima advogada e dona de casa, mas também uma mãe maravilhosa. Sempre que menciono para Carol a ideia de expandir nossa pequena família, ela sugere esperar. Ela acredita que precisamos de tempo para ganhar mais dinheiro, comprar uma casa melhor e, de modo geral, nos estabelecer na vida. Entendo a perspectiva dela porque se tivermos um filho agora e Carol parar de trabalhar, meu salário mal será suficiente, transformando nossas vidas em uma luta pela sobrevivência, algo que quero evitar. Então concordo com ela que é muito cedo para isso. Nossa vida pacífica foi interrompida quando meu pai, Fred, apareceu de repente à nossa porta. Era uma noite de sábado e Carol e eu tínhamos acabado de jantar, planejando assistir a um filme interessante, quando bateram à nossa porta. Fui verificar e lá estava ele, meu pai. Eu não o via há 11 anos e nem nos falávamos. Ele provavelmente está na casa dos 60 anos, e apesar da idade, parecia apresentável, certamente não como um morador de rua. Ele veio até mim com abraços e eu relutantemente retribuí. Perguntei-lhe diretamente o que ele queria. Ele explicou que estava de passagem pela cidade e me mostrou um caminhão estacionado ali perto. Ele trabalha como caminhoneiro transportando mercadorias entre estados, e devido a alguns problemas só conseguiu retirar a carga em 3 dias. Ele perguntou se poderia ficar comigo durante esse período. Não fiquei entusiasmado com esta visita. Não nos víamos há 11 anos e ele nunca ligou ou escreveu, e agora vem casualmente e pede para ficar na minha casa. Pareceu-me um absurdo.
Fiquei feliz por ele ter encontrado um emprego e parecer decente para sua idade, mas veio até mim com tal pedido sem qualquer comunicação prévia? Eu simplesmente não conseguia entender. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Carol interveio, tendo ouvido a conversa. Pedi que ela esperasse na sala, mas Fred começou a contar o que havia me contado. Carol, após um momento de contemplação, disse: Por que não? Vocês não se veem há muito tempo, obviamente tem coisas para discutir. Explodi e confrontei Carol, perguntando por que ela tomou uma decisão tão precipitada sem discutir o assunto comigo. Ela deu uma resposta clara e concisa. Tenho certeza que você precisa disso, apenas sente e converse. Fiquei furioso. Ela sabia da minha infância difícil e do meu relacionamento tenso com meu pai, e lá estava ela, mostrando na frente dele que desconsiderava minha opinião. Naquele momento, não a reconheci. Nunca fui um tarado sempre ouvindo ela, mas o final sempre foi meu. Afastei-a, dizendo-lhe que me esperasse na sala, voltando-me para meu pai. Eu disse a ele para sair da minha casa e não aparecer aqui novamente. Quer passar a noite? Durma na sua caminhonete, mas não na minha casa. Sua expressão mudou. Em vez de calor, vi ódio e raiva. Foi quando suas verdadeiras cores vieram à tona. Eu sabia que ele não faria nada comigo. Eu não era mais o garoto que não conseguia se defender e não senti vergonha em recusar. Acredito que fiz a coisa certa. Fred não disse nada. Ele apenas saiu silenciosamente. Voltei para conversar com Carol na sala, mas ela não estava lá. Em vez disso, ela estava deitada em nosso quarto, de costas para mim. Naquele momento, percebi que ela estava chateada comigo. Eu nunca tinha levantado a voz para ela antes, muito menos usado força física. Eu entendi tudo isso, mas ela não deveria ter se intrometido no meu relacionamento com meu pai. Isso era assunto meu e acredito que ela não deveria ter interferido. Aproximando-me dela, ouvi um ronco fraco. Ela já estava dormindo. Eram 20 horas e me irritou o fato de ela não poder esperar por mim, apesar de eu ter saído por apenas alguns minutos. Cobrindo-a com um cobertor, saí do quarto. A noite estava claramente arruinada. Percebendo que eu era parcialmente culpado e querendo que Carol me perdoasse, decidi surpreendê-la pela manhã. Me vesti rapidamente e saí de casa para ligar o carro. Ao sair da garagem, notei que a caminhonete de Fred ainda estava estacionada nas proximidades. Aproximei-me para dizer-lhe para sair, mas ele havia sumido. Sem tempo para esperar por ele, fui até o centro da cidade para comprar um buquê grande, uma caixa de chocolates e uma pequena surpresa. A viagem durou cerca de 50 minutos, e ao voltar para casa, o caminhão havia sumido. Fiz uma limpeza rápida e preparei a surpresa com flores, chocolates e um bilhete de desculpas, esperando que Carol acordasse e percebesse que o incidente de ontem foi um pequeno mal-entendido e o quanto eu a amava. Acordei às 9 horas com uma ligação do trabalho. Chamaram-me com urgência para o serviço numa manhã de domingo, e meu estado já ruim era indescritível. Não só aconteceu um incidente desagradável ontem, mas hoje tive que ir trabalhar, embora fosse um dia de folga bem merecido. Carol não estava comigo, e pensei que ela tivesse acordado mais cedo para preparar um delicioso café da manhã para mim, ovos com bacon e torradas, mas quando saí do quarto, minha surpresa, que por acaso era um grande urso de pelúcia, permaneceu intocada. Isso me decepcionou. Também não havia ninguém na cozinha e a casa parecia vazia. Eu não conseguia entender por que Carol teve que sair urgentemente num domingo de manhã. Permaneceu um mistério. Tentei ligar para ela, mas o telefone dela estava inacessível. Também notei algo estranho na sala. O sofá parecia como se alguém tivesse dormido nele. Talvez Carol tenha decidido ir para o sofá durante a noite. Resolvi dar uma volta pela vizinhança. Como eu poderia trabalhar em paz se não tinha ideia de onde minha esposa estava? Depois de quase 30 minutos de busca, recebi uma mensagem da Carol. Querida, Sara e eu fomos às compras, não se preocupe, te amo. Perdi a paciência e fui trabalhar. O dia inteiro foi estressante. Por que Carol estava se comportando assim? Eu não tinha feito nada de errado.
Foi a primeira vez que tal coisa aconteceu no nosso casamento, simplesmente não consegui reconhecê-la. O dia foi difícil e voltando para casa por volta das 19 horas mais cedo do que de costume, vi mais uma vez aquele maldito caminhão perto da minha casa. Eu já estava de mau humor. Se esse idiota estivesse na minha casa, o que seria uma violação de privacidade, eu poderia fazer o que quisesse com ele. Ao me aproximar, peguei uma arma de choque e a escondi no bolso. Ao me aproximar da porta, senti o aroma de pato recém-cozido. Eu estava com tanta fome. Eu não tinha comido o dia todo, embora Carol normalmente cuidasse disso. Antes de entrar resolvi ouvir o que acontecia na casa. Havia música de fundo tocando e eu podia ouvir conversas, tanto masculinas quanto femininas. Calafrios percorreram minha espinha e comecei a tremer, mas me mantive firme. Foi difícil para mim imaginar o que estava acontecendo em minha casa. Minha esposa sentada com alguém que provavelmente era meu pai, comendo pato, ouvindo música e Deus me livre de beber vinho. Imaginei e minha cabeça começou a girar. Não entrei na casa abruptamente, embora eles pudessem ter suspeitado que eu estava chegando, pois ouviram um carro se aproximando. No entanto, eu realmente esperava que não fosse o caso. Primeiro me aproximei do caminhão e, como esperado, não havia ninguém lá. Fiquei curioso para saber se estava mesmo vazio, mas deixei essa ideia de lado para depois. Depois fui até a janela onde presenciei essa cena. Minha esposa sentada com um vestido sexy à mesa da cozinha, um pato grande e delicioso na mesa. Bebiam vinho, ouviam música e mantinham uma conversa agradável. A expressão de Fred me lembrou de como ele costumava trazer mulheres para nossa casa quando eu era pequeno. Ele era muito charmoso e as mulheres o adoravam. Ele sabia como manipular as pessoas, mas se algo desse errado, ele se transformava em um verdadeiro monstro. Eu já tinha visto ele abusar de mulheres por responderem de uma forma que ele não gostava, então eu não queria que Carol tivesse nada a ver com ele. Seu engano ficou imediatamente aparente para mim. Fiquei chocado com o que vi. Eu não conseguia ouvir o que eles diziam, mas eles riam, brincavam e minha mão começou a tremer. De repente, Carol pegou o telefone e começou a fazer algo com ele. Naquele momento, meu celular no bolso vibrou e vi uma mensagem de Carol. Dizia: querido, preparei seu pato favorito. Sinto muita falta de você e mal posso esperar para você voltar para casa. Quando você estará de volta? Ela não mencionou Fred na mensagem. Decidi mandar uma mensagem para ela dizendo que estaria em casa em 30 minutos. Ela viu, disse algo para Fred e rapidamente me mandou outra mensagem. Ok, esperando por você. Naquele momento, fiquei curioso para saber o que eles fariam a seguir. Suas palavras eram indistintas, mas vi Fred acariciando o joelho de minha esposa e Carol não pareceu incomodada. Foi um absurdo, algo que eu não esperava ver. Eu não aguentava mais. Agarrei com força a arma de choque em minhas mãos e fui até a porta da frente. Chutei a porta com o pé e vi Fred se vestindo enquanto Carol acariciava suas costas. A reação deles foi indescritível. Sem hesitar, chutei Fred nas costas. Então ele correu pela sala e correu para o banheiro. Carol tentou me acalmar gritando e chorando ao mesmo tempo, mas eu não consegui. Fui ao banheiro para confrontar Fred, mas ele se trancou. Sem pensar muito, peguei um bastão debaixo do sofá e comecei a usá-lo para forçar a porta do banheiro. Não me lembro do que alguém estava dizendo naquele momento, mas Carol estava fazendo o possível para me impedir enquanto Fred, dentro do banheiro trancado, propunha uma trégua. Não prestei atenção. Meu único objetivo era ensinar-lhe uma lição. Danem-se as consequências. Quebrei a maçaneta da porta, mas a porta não abria. Comecei a chutar com toda a força e na terceira tentativa consegui. Fred estava sentado no canto da banheira segurando um chuveiro. Assim que entrei, ele abriu a água quente e o riacho me atingiu bem na cara. Eu senti como se minha cabeça fosse explodir com a alta temperatura. Saí rapidamente do banheiro para a sala e peguei uma cadeira. Carol não estava na sala naquele momento. Joguei a cadeira no canto da banheira e ouvi um forte estrondo. A direção do fluxo de água mudou. Entrei rapidamente e peguei um desentupidor que estava perto do vaso sanitário.
Pressionei o êmbolo fedorento no rosto de Fred e ele nem entendeu o que aconteceu porque fiz isso muito rápido. Eu também rapidamente o agarrei pelo colarinho e o arrastei para fora do banheiro e depois pelo chão até a sala de estar. A raiva me consumiu. Peguei a primeira coisa que encontrei em minha mão, que era a foto do nosso casamento com Carol. Dei alguns golpes com aquela foto e sentei em cima dele, continuando a balançar. Sentei-me nele por alguns minutos e o rosto de Fred estava irreconhecível naquele momento, no momento em que a polícia invadiu nossa casa. Eles me tiraram de cima de Fred e me algemaram. Carol, minha esposa, chamou a polícia. Um mês depois perco meu emprego, minha esposa, e poderia ter perdido até certo ponto minha liberdade se não fosse por minhas conexões na polícia. Carol chamou a polícia à minha casa sabendo que eu era policial, entendendo que poderia perder não só meu emprego, mas também minha liberdade pessoal. Mas quem sabe talvez tenha sido a decisão certa porque eu poderia simplesmente ter ido até o fim e não ter escapado tão facilmente. Por outro lado, a minha ex-mulher poderia ter se recusado a convidar o meu pai para vir à nossa casa enquanto eu estava no trabalho, sabendo que era contra. Fred acabou no hospital com ferimentos graves e mais tarde entrou com uma ação pedindo $100.000 por danos. Carol inicialmente pediu indenização moral alegando que eu havia sido abusivo e ela estava sob minha pressão. É claro que isso é um absurdo e provavelmente permanecerá um mistério para mim porque ela mudou tanto. O verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Durante o processo legal, 2 meses após o incidente em minha casa, Carol fez uma declaração repentina dizendo que estava esperando um filho meu e exigiu que o tribunal me ordenasse a pagar $1.500 mensais pela educação da criança e por uma vida confortável. Fiquei chocado, mas aceitei todas as condições. Durante 4 meses fiquei em depressão, sentindo como se tivesse perdido a coisa mais preciosa da minha vida, tudo por causa do meu pai. Mas só depois de 4 meses comecei a perceber que estava sendo feito de idiota. Minha amiga Cíntia, uma excelente advogada, e eu, que estudamos juntos e mantivemos contato, nos conhecemos. Eu tinha colocado meu carro à venda online e Cíntia, vendo meu anúncio, decidiu descobrir o que estava acontecendo. Quando ela percebeu que minha vida estava desmoronando, ela imediatamente veio ajudar. Ela era a única pessoa que queria falar comigo. Todos, vizinhos, amigos e colegas, pensaram que eu era louco e estava mentindo, porque qualquer pessoa sã atacaria seu pai e alegaria que sua esposa estava dormindo com seu próprio pai. Parecia absurdo, certo? Com Cíntia passamos uma noite inteira em um restaurante bacana e eu contei tudo detalhadamente. Quando terminei minha história e perguntei se você acredita em mim, ela respondeu que sim e uma lágrima rolou automaticamente pelo meu rosto. Cíntia disse que me ligaria na manhã seguinte. Ela declarou que, se sua teoria estivesse correta, eu provavelmente poderia voltar a uma vida confortável e começar de novo. Fiquei intrigado e passei a noite inteira esperando pelo dia. Às 10 horas, Cíntia me ligou e me disse para encontrá-la em um restaurante local. Eu rapidamente me arrumei e fui encontrá-la. Cíntia me entregou papéis onde minha assinatura era necessária. Foi uma declaração para apelar da decisão do tribunal. O problema é que Fred e Carol se retrataram como vítimas, alegando que eu, por estar com raiva e irracional, os havia prejudicado. Todas as acusações contra mim seriam retiradas se descobrisse que Carol estava grávida não do meu filho, mas do de Fred. Isso mudaria todo o jogo a meu favor. Por que não pensei nisso imediatamente, não sei. Carol em suas redes sociais postou coisas me comparando a excremento. Por conta disso perdi todo o meu apoio, nem mesmo alguém que pudesse me orientar no próximo passo. Naquele mesmo dia apresentei a declaração e dentro de uma semana Carol teve que passar por um teste de DNA que mostrou que Fred, meu pai, era o pai da criança. Essa notícia me abalou completamente. Nunca pensei que eles iriam tão longe naquela noite. Enviei imediatamente esta notícia para absolutamente todas as pessoas que conhecia. Por causa disso, Carol não parecia mais uma vítima. Ela pareceu como uma trapaceira enganosa tentando enganar a todos. Recebi uma compensação significativa e comprei de volta meu querido carro. Não voltarei a ser policial. Eu não preciso mais disso. Decidi me tornar treinador de defesa pessoal, promovendo aos adolescentes a ideia de que a luta só deve ser em legítima defesa e os conflitos devem ser resolvidos com palavras.
Carol teve que sair da cidade depois do estado porque todos aqui a conheciam e a ridicularizavam. Depois de perder o processo judicial, Fred desapareceu em algum lugar, mas não me importo. Deixei claro que é melhor não mexer comigo, embora no fundo eu gostaria de conversar com ele. Cindy e eu começamos a namorar passando muito tempo juntos e quer saber? Eu me sinto feliz. Sei que em breve irei pedi-la em casamento porque queremos um filho. Essa é a história da minha vida. Triste e até assustador, mas para mim tornou-se uma oportunidade para um novo começo. Não entendo por que Carol decidiu fazer isso comigo, mas isso não importa mais. Estou feliz e isso é o que mais importa. Acreditamos que o personagem principal ultrapassou claramente os limites e o fato de ter sido demitido é pelo menos justificado porque qualquer policial deveria ser capaz de se controlar e o personagem principal não se conteve. O que levou a tais consequências? Você ainda precisa ser capaz de se controlar, especialmente quando trabalha em uma profissão tão difícil. Quanto à esposa do personagem principal, acreditamos que ela já havia se encontrado com o pai do personagem principal. Caso contrário, como podemos explicar suas ações subsequentes? O pai provavelmente estava com ciúmes do filho, que estava indo bem na vida, e decidiu prejudicá-lo dessa forma. Esta é a nossa opinião, teremos interesse em ver a sua opinião nos comentários. Inscreva-se também em nosso canal. Curta e acompanhe o surgimento de novas histórias. Nós os publicamos diariamente. Boa sorte a todos!